pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula. Vou dar uma visão geral das fases aí do software, dos algoritmos. Espero que vocês consigam compreender quais são todas essas fases, né? Algumas delas a gente já abordou um pouquinho antes, em outras videoaulas. Bom, a gente tem a fase de projeto e a gente tem as estratégias, né? A gente pode ter estratégia de força bruta, decremento e conquista, divisão e conquista, transformação e conquista. Tem várias estratégias, inclusive existe uma disciplina na computação só para tratar dessas estratégias. Algumas delas oferecem soluções muito mais eficientes do que outras, então é bastante interessante estudar essas estratégias, mas não é objeto dessa disciplina, tá? Depois tem a especificação, que eu já mencionei para vocês, que tem o pseudocódigo e o fluxograma, e também os diagramas de Nash-Schneiderman. Esses daqui é muito pouco visto hoje em dia, tá? Esses daqui são os mais comuns. Tem o pseudocódigo, que é em escrita em português, simplificado, e tem fluxograma, que são com aquelas figuras que eu já mencionei em uma outra videoaula. Aí tem a parte de análise, que vai analisar a corretude e a eficiência do algoritmo. Essa análise não precisa ter nada implementado, simplesmente uma análise teórica costuma resolver. Você consegue entender, usando algumas técnicas, se um algoritmo vai ser mais ineficiente que outro, simplesmente por uma análise teórica. Em alguns casos também dá para fazer uma análise de corretude, do ponto de vista teórico. Aí vai ter a codificação e os testes. Os testes, a gente pode ter teste de mesa, caixa branca, caixa preta, teste de usabilidade, para ver se aquela solução está sendo user-friendly, né? Se o usuário vai conseguir utilizar aquilo de uma forma bem produtiva. Desses testes aí, o interessante é mencionar sobre os testes de mesa, que é um teste bastante interessante. E dessa análise toda aí, nessa parte de testes, tem algo que é curioso. Tem um termo que a gente vai usar, vocês já devem ter ouvido falar, mas é bom saber, o termo debugging, o bug e o debugging. O bug é inseto, né, em inglês. E um bug de computador é quando tem alguma coisa que está fazendo com que a solução não funcione corretamente. No caso, essa expressão bug e debugging, são duas expressões, surgiram em 1940 com a Grace Hopper. Ela estava trabalhando no Mark II da Universidade de Harvard e tinha um inseto que foi lá dentro dos circuitos e atrapalhou, e o resultado não estava saindo conforme esperado. E ela foi lá e retirou o inseto do local, então ela debug, e as coisas passaram a funcionar corretamente. Então hoje em dia a gente usa essa expressão para retirar erros de um código, de um software, de um algoritmo, tá? E quando ele está com algum problema, a gente fala que ele está com um bug. Então é bom vocês irem entendendo aí. Bom, falando naquele teste de mesa, um teste de bancada, normalmente a gente coloca as variáveis e vai colocando os passos, né? Aqui eu fui colocando tracinhos para explicar quais são os passos, mas a gente pode ter os passos mais bem definidos já na própria tabela como uma coluna a mais. Aqui eu coloquei as colunas como sendo as variáveis. Notem que a gente vai ter A, B, C, D, E e F aqui de variáveis, e aqui a gente foi colocando os valores a partir do momento que a instrução
vai sendo executada. Então, no primeiro caso, a gente só tem a instrução A recebe o valor 2. Portanto, todas as outras não foram executadas. Eu estou deixando em vermelho um valor 0. Depois, não significa que quando você fizer isso em um computador vai ficar com valor 0, tá? Ele pode ficar com um valor aleatório lá. Então, não é significado disso. Mas aqui para a nossa tabela, fazendo o nosso controle, nós estamos colocando 0 e colocando inclusive uma cor para isso. B recebe 3, então quando ele faz a segunda execução, a execução de duas instruções, o A continua valendo 2 e o B passou a valer 3. Na terceira instrução ele tem C recebe A mais B. O A é 2, o B é 3, o C vai receber 5. Na quarta instrução é C mais B indo para a variável D. C mais B vai para a variável D passa a ter o valor 8. Na sexta, depois nós temos o B recebe D mais A. O D é 8 e o A é 2. O B passou para o valor 10. Então, notem que à medida que o algoritmo vai sendo executado, os valores vão mudando. O E vai ser A mais B. A mais B, agora o B é 10, então não adianta a pessoa olhar o B lá no começo, porque o B alterou no meio do caminho. Então, o E vai ser 12. O A recebe 20, ele era 2 até aqui, agora ele recebeu o valor de 20. E o F vai ser C mais E mais B. Aí o F vai ser 27. Se eu não errei as contas aqui, C mais E mais B. 5 com 12, 17, com 10 dá 27. Exatamente. Então, com isso, nós fizemos um teste de mesa para ver como é que as operações estavam fazendo. Obviamente que esse aqui é um algoritmo muito simples, o teste também é simples. Em um algoritmo mais complexo, o teste pode ser um pouquinho mais complexo. Espero que tenham gostado. Até mais!